O estúdio de TV estava iluminado com uma luz intensa, destacando o cenário moderno. As paredes cinza escuro contrastavam com o chão brilhante de madeira, e no centro do palco, 3 poltronas de couro preto formavam um semicírculo, com uma pequena mesa de vidro ao lado, onde repousavam 2 copos d'água. Ao fundo, uma plateia de cerca de 50 pessoas ocupava as cadeiras, com rostos cheios de curiosidade e expectativa. Alguns jovens na primeira fila seguravam cartazes com frases como Nicolas, voz da verdade, e Daniel, força, enquanto outros espectadores conversavam baixinho, especulando sobre o que estava por vir. A energia no estúdio era elétrica, com uma tensão que parecia crescer a cada segundo. A câmera focou no apresentador, que estava de pé no centro do palco. Ele vestia um terno azul marinho com uma gravata vermelha, e seus cabelos grisalhos estavam penteados para trás. Seus olhos brilhavam com entusiasmo, e ele segurava o microfone com firmeza, gesticulando animadamente. Boa noite, Brasil! Hoje temos um programa que vai mexer com as suas emoções e dividir opiniões. Ele começou, com um tom provocador, e continuou, olhando para a câmera. Estamos recebendo 2 convidados que são figuras públicas de peso, cada um com sua história e suas polêmicas. De um lado, o deputado federal mais votado de Minas Gerais, um jovem que conquistou o Brasil com seu discurso firme, conservador e cheio de fé, Nicolas Ferreira. E do outro, um ídolo do futebol mundial, que enfrentou 14 meses na prisão, foi absolvido de uma condenação por estupro em março de 2025. Mas ainda carrega o peso das polêmicas, Daniel Alves. A plateia explodiu em uma mistura de aplausos e vaias. Alguns gritaram, Nicolas, você é nossa voz, enquanto outros aplaudiam Daniel com gritos de Força, Dani! Mas também havia vaias, especialmente para Daniel, com murmúrios como Você não merece estar aqui, ecoando pelo estúdio. A câmera capturou rostos na multidão. Uma jovem com um cartaz de apoio a Nicolas, um homem de meia idade com os braços cruzados, cético sobre Daniel, e uma senhora segurando uma Bíblia, pronta para julgar cada palavra. O apresentador ergueu a mão, pedindo silêncio, e continuou, com um sorriso que sugeria que ele sabia o impacto do que estava por vir. Vamos ouvir o que eles têm a dizer. Nicolas Ferreira veio falar sobre fé, política e redenção, enquanto Daniel Alves vai compartilhar como está sendo reconstruir a vida depois de tudo que enfrentou. Com vocês, Nicolas Ferreira e Daniel Alves. A música de entrada, uma melodia com batidas crescentes, tocou, aumentando a tensão. Nicolas Ferreira entrou pelo lado esquerdo do palco, com passos confiantes. Ele vestia um terno cinza escuro, com uma camisa branca e gravata azul. E seu rosto trazia uma expressão séria, mas serena. A plateia o recebeu com aplausos calorosos, com muitos se levantando para ovacioná-lo. Daniel Alves entrou pelo lado direito, com um sorriso tímido. Ele usava uma camisa polo preta e calças jeans, e seus olhos mostravam nervosismo e determinação. A recepção para ele foi dividida. Alguns aplaudiram, outros vaiaram, com gritos de Fora Daniel! Ecoando. Nicolas e Daniel se cumprimentaram com um aperto de mãos rápido, mas educado, e se sentaram nas poltronas ao lado do apresentador. A plateia se acalmou, e o apresentador tomou assento, olhando para os dois com um brilho nos olhos. Nicolas, Daniel, sejam bem-vindos. Vamos começar com você, Daniel. Você passou 14 meses preso, enfrentou um julgamento que dividiu opiniões e agora foi absolvido. Como está sendo reconstruir sua vida depois de tudo isso? Ele perguntou, com um tom que misturava curiosidade e provocação. Daniel respirou fundo, com um sorriso forçado, e respondeu, com a voz um pouco hesitante, é um processo difícil, sabe? Eu perdi muita coisa. Minha carreira, minha reputação, o respeito de muita gente, mas eu estou tentando seguir em frente, reconstruir minha vida. A fé me ajudou muito a superar esses momentos. E hoje eu só quero mostrar que posso ser uma pessoa melhor.
Nicholas, que até então ouvia em silêncio, assentiu levemente, mas sua expressão era séria. Ele ajeitou o microfone na lapela e falou, com um tom firme, mas respeitoso: Daniel, eu admiro sua resiliência, de verdade. Passar por tudo isso e estar aqui hoje não é para qualquer um, mas eu preciso te perguntar. Você acha que a absolvição legal apaga os erros que você pode ter cometido? Porque aos olhos de Deus, o que importa é o coração. E eu fico me perguntando se você realmente se arrependeu do que aconteceu. Daniel ficou visivelmente desconfortável, mexendo-se na poltrona. Ele olhou para Nicholas, depois para o apresentador e respondeu, com a voz um pouco mais alta: Eu fui absolvido porque sou inocente. Eu já paguei um preço alto, perdi tudo que construí. Não acho justo ser julgado por algo que não fiz. A plateia murmurou, com alguns aplaudindo Daniel e outros balançando a cabeça em desaprovação. O apresentador sorriu, sentindo a tensão crescer. E o clima no estúdio ficou ainda mais carregado. O estúdio de TV estava envolto em uma tensão que parecia crescer a cada palavra. A luz intensa iluminava as 3 poltronas de couro preto, onde Nicholas Ferreira, Daniel Alves e o apresentador estavam sentados. A pequena mesa de vidro ao lado, com 2 copos d'água, refletia a luz, e a plateia ao fundo, composta por cerca de 50 pessoas, observava em silêncio, com rostos que misturavam curiosidade e expectativa. Alguns jovens na primeira fila seguravam cartazes de apoio a Nicholas, enquanto outros espectadores trocavam olhares, sentindo o clima mudar. O apresentador, com seu terno azul marinho e gravata vermelha, ajeitou o microfone e olhou para Daniel Alves, com um tom que misturava curiosidade e provocação. Daniel, você disse que a fé te ajudou a superar os 14 meses que passou na prisão e que agora está tentando reconstruir sua vida. Mas como é lidar com o peso das polêmicas que ainda te cercam? Você foi absolvido em março de 2025, mas muita gente ainda te julga. Como você lida com isso? Daniel, vestindo uma camisa polo preta e calças jeans, respirou fundo, com um sorriso tímido no rosto. Ele mexeu-se na poltrona, visivelmente desconfortável, e respondeu, com a voz um pouco hesitante, mas tentando manter a leveza. É muito difícil, sabe? Eu sei que as pessoas têm opiniões, e eu respeito isso. Mas eu fui absolvido porque sou inocente. Passei 14 meses preso, perdi minha carreira, minha reputação, e até hoje recebo críticas. A fé me ajudou a não desistir, a acreditar que posso dar a volta por cima. Eu só quero mostrar que posso ser uma pessoa melhor para minha família, para os meus filhos e para quem ainda acredita em mim. A plateia reagiu de forma dividida. Alguns aplaudiram timidamente, enquanto outros murmuraram, com expressões de dúvida. O apresentador assentiu, com um leve sorriso, e virou-se para Nicholas Ferreira, que até então ouvia em silêncio. Nicholas, você ouviu o que o Daniel disse. Ele fala em reconstruir a vida, em dar a volta por cima com a ajuda da fé. O que você acha disso? Nicholas, com seu terno cinza escuro e gravata azul, ajeitou o microfone na lapela e olhou para Daniel com uma expressão séria, mas respeitosa. Sua voz saiu firme, com um tom que misturava compaixão e questionamento. Daniel, eu realmente admiro sua resiliência. Passar por tudo isso e estar aqui hoje, enfrentando o público, não é para qualquer um. A fé é poderosa. E fico feliz que ela tenha te sustentado. Mas eu preciso te perguntar algo que está no coração de muita gente que está assistindo. Você foi absolvido pela justiça dos homens, mas e aos olhos de Deus? Você acha que a absolvição legal apaga os erros que você pode ter cometido? Porque para mim, o que importa é o arrependimento verdadeiro. E eu fico me perguntando se você realmente olhou para dentro de si e se arrependeu do que aconteceu. Daniel ficou visivelmente desconfortável, mexendo-se na poltrona. Seus olhos se arregalaram por um instante e ele respirou fundo, tentando manter a calma. Ele olhou para Nicholas, depois para o apresentador e respondeu, com a voz mais alta, quase defensiva. Eu já disse que sou inocente.
Eu não fiz o que me acusaram, e a justiça provou isso. Eu já paguei um preço alto, perdi tudo o que construí, e não acho justo ser julgado por algo que não fiz. Eu me arrependo de muitas coisas na minha vida, mas não disso porque eu não sou culpado. A plateia murmurou, com alguns aplaudindo Daniel e outros balançando a cabeça em desaprovação. Nicholas permaneceu calmo, mas sua expressão ficou mais séria. Ele cruzou as mãos sobre o colo e falou, com a voz ainda mais firme: Daniel, eu entendo que você se sinta injustiçado, mas a fé que você diz ter te sustentado exige mais do que uma absolvição legal. Deus vê o coração e Ele sabe a verdade. Como homem público, você tem uma responsabilidade enorme. E eu te pergunto, você está sendo um exemplo de mudança ou só está tentando apagar o passado sem enfrentar o que precisa ser enfrentado? Daniel baixou o olhar, visivelmente abalado, e o estúdio ficou em silêncio, com a tensão crescendo ainda mais. O estúdio de TV estava tomado por uma tensão que parecia sufocar o ar. A luz intensa iluminava as 3 poltronas de couro preto onde Nicholas Ferreira, Daniel Alves e o apresentador estavam sentados. Mas o clima havia mudado completamente. A pequena mesa de vidro ao lado, com os copos d'água intocados, refletia a luz, e a plateia ao fundo, composta por cerca de 50 pessoas, observava em silêncio, com rostos que misturavam choque e expectativa. Alguns jovens na primeira fila, que antes seguravam cartazes de apoio, agora estavam de olhos arregalados, enquanto outros espectadores trocavam olhares, sentindo a emoção crescer. Nicholas Ferreira, com seu terno cinza escuro e gravata azul, ajeitou o microfone na lapela e olhou diretamente para Daniel Alves, com uma expressão que misturava firmeza e compaixão. Sua voz saiu ainda mais intensa, carregada de convicção, como se quisesse tocar o coração de Daniel e de todos que assistiam. Daniel, eu ouvi você dizer que é inocente, que foi injustiçado, e eu respeito isso. Mas a fé que você diz ter te sustentado exige mais do que uma absolvição legal. Deus perdoa, sim, mas só quando há um arrependimento genuíno, um coração quebrantado que reconhece os erros. Ele fez uma pausa, respirando fundo, e continuou, com a voz mais firme. Você é um ídolo, um homem que inspirou milhões no futebol. Mas com isso vem uma responsabilidade enorme. Os jovens que te admiram precisam ver um exemplo de mudança, não só de vitórias em campo. Você já parou para pensar na dor das vítimas de violência, no peso que isso carrega? Como homem público, você não pode banalizar isso. Daniel, com sua camisa polo preta e calças jeans, ficou visivelmente abalado. Seus olhos, que até então tentavam manter a compostura, começaram a brilhar com lágrimas que ele lutava para conter. Ele baixou o olhar, mexendo as mãos nervosamente no colo, e respirou fundo, como se as palavras de Nicholas tivessem acertado um ponto que ele evitava enfrentar. Quando falou, sua voz saiu trêmula, quase um sussurro. Nicholas, eu nunca quis machucar ninguém. Eu sei que decepcionei muita gente. E isso me dói mais do que qualquer coisa. Ele fez uma pausa, com a voz embargada, e continuou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando eu estava preso, eu pensava nos meus filhos, na minha família, no quanto eles sofreram por causa de tudo isso. Eu sei que errei em muitas coisas na minha vida. E mesmo sendo absolvido, eu carrego essa culpa de ter decepcionado quem acreditava em mim. As lágrimas agora caíam livremente. E Daniel levou as mãos ao rosto, tentando escondê-las. A plateia ficou em silêncio, com muitos enxugando os próprios olhos, tocados pela vulnerabilidade de um homem que sempre foi visto como um ídolo intocável. O apresentador, com seu terno azul marinho, observava em silêncio, com uma expressão de surpresa e emoção. Nicholas, ainda com a expressão séria, mas agora mais suave, inclinou-se levemente para frente e falou, com a voz mais calma, quase reconfortante. Daniel, o primeiro passo para a redenção é esse: reconhecer onde errou e buscar mudar. Deus está vendo seu coração agora, e se você realmente quer ser um homem melhor, Ele vai te ajudar nesse caminho. Mas isso exige coragem, exige humildade, e eu acredito que você pode fazer isso.
para sua família e para quem ainda te admira. Daniel assentiu, ainda chorando, e enxugou os olhos com as mãos, respirando fundo. A plateia começou a aplaudir, com um som que misturava emoção e respeito, enquanto o estúdio se enchia de uma energia de compaixão e reflexão. O estúdio de TV ainda vibrava com a emoção que havia dominado o programa. A luz intensa iluminava as 3 poltronas de couro preto, onde Nicolas Ferreira, Daniel Alves e o apresentador estavam sentados. Mas agora o clima era de profunda reflexão. A pequena mesa de vidro ao lado, com os copos d'água quase intocados, refletia a luz, e a plateia ao fundo, composta por cerca de 50 pessoas, permanecia em silêncio, com muitos enxugando lágrimas discretamente. Uma jovem na primeira fila, que antes segurava um cartaz de apoio a Nicolas, agora tinha os olhos marejados, enquanto um homem de meia-idade, que inicialmente vaiara Daniel, parecia pensativo, com uma expressão de compaixão. A tensão que marcara o início da entrevista havia se transformado em uma conexão emocional que tocava a todos. O apresentador, com seu terno azul marinho e gravata vermelha, levantou-se da poltrona e ajeitou o microfone, olhando para a câmera com uma expressão séria, mas visivelmente emocionada. O que acabamos de presenciar aqui foi algo que vai ficar marcado na história desse programa. Nicolas Ferreira e Daniel Alves nos mostraram que até os maiores ídolos têm suas fraquezas, e que a fé pode ser um caminho para a redenção, mas também para a transformação. Ele fez uma pausa, olhando para os 2 convidados, e continuou, com a voz mais suave. Essa entrevista nos lembrou que todos nós enfrentamos batalhas, e que o perdão, tanto de Deus quanto de nós mesmos, é um processo que exige coragem. Nicolas trouxe uma mensagem de responsabilidade e fé. E Daniel nos mostrou sua vulnerabilidade, algo que poucos esperavam ver. Foi um momento de verdade, de emoção. E eu tenho certeza de que quem está assistindo em casa também foi tocado por isso. Ele virou-se para Nicolas, com um leve sorriso que misturava admiração e respeito. Nicolas, antes de encerrarmos, uma última mensagem para o público? Nicolas, com seu terno cinza escuro e gravata azul, respirou fundo e olhou para a câmera com uma expressão serena, mas firme. Sua voz saiu calma, mas carregada de convicção, como se quisesse deixar uma marca em cada pessoa que o ouvia. Eu quero dizer para quem está assistindo, a gente precisa aprender a perdoar, mas também a crescer com os nossos erros. Deus dá uma nova chance para todo mundo, mas essa chance vem com uma responsabilidade. Mudar de verdade. Ser um exemplo de luz, não de trevas. Que a gente possa olhar para dentro de nós mesmos e buscar essa transformação, porque é isso que Deus espera de cada um de nós. E que o Daniel encontre esse caminho, porque eu acredito que ele pode, se realmente se entregar a Deus. A plateia aplaudiu, com muitos murmurando amém e levantando as mãos em sinal de concordância. Alguns espectadores enxugavam os olhos, tocados pela mensagem, enquanto outros assentiam, visivelmente impactados. O apresentador sorriu, assentindo com a cabeça, e virou-se para Daniel, que ainda enxugava os olhos com um lenço, tentando se recompor. E você, Daniel? O que você quer dizer para quem está assistindo? Daniel, com a camisa polo preta e os olhos vermelhos de tanto chorar, respirou fundo, com a voz ainda trêmula, mas cheia de emoção. Ele olhou para a câmera, com uma expressão de vulnerabilidade que contrastava com a imagem de ídolo que sempre carregou. Eu quero agradecer por essa oportunidade de falar e de mostrar um lado meu que poucas pessoas conhecem. Hoje, eu me abri de um jeito que nunca fiz antes, e eu prometo que vou buscar essa mudança que o Nicolas falou. Eu decepcionei muita gente, e isso dói. Mas eu quero ser um homem melhor, para os meus filhos, para minha família e para quem ainda acredita em mim. Que Deus me ajude nesse caminho e que eu possa ser um exemplo de transformação, como o Nicolas disse. A plateia aplaudiu com mais calor e até algumas pessoas que antes o vaiaram pareciam emocionadas, com aplausos que misturavam respeito e compaixão. O apresentador levantou-se, com um sorriso emocionado, e falou, com a voz firme. Com isso, encerramos o programa de hoje. Obrigado, Nicolas. Obrigado, Daniel, por esse momento tão verdadeiro e impactante.
Até a próxima, Brasil. A tela escureceu por um instante, e a sua voz como narrador surgiu, falando diretamente com o público em um tom animado e envolvente, para engajar os espectadores. E aí, o que você achou desse momento chocante? Nicolas Ferreira fez Daniel Alves chorar ao vivo com uma conversa que mexeu com o Brasil inteiro. Você acredita na redenção do Daniel? Acha que ele pode realmente mudar e ser um exemplo, como o Nicolas falou? Ou você acha que ele está só tentando limpar a imagem dele depois de tudo que aconteceu? E o que achou da postura do Nicolas, confrontando ele desse jeito e trazendo essa mensagem de fé e responsabilidade?